Já, eu gosto muito de namorar, gente. E uma dessas pessoas que você namorou, pelo que você estava contando aqui pra gente, foi o Jonathan, né? Que Sim. é Couto, né? Eu esqueço o sobrenome dele. Conta pra gente como que vocês se conheceram. Ai, cara. Então, foi. Eu acho que em 2013. Eu não, gente, eu sou muito ruim. A gente percebeu. Namorar. Então, logo depois ele foi viajar, acho que para São Paulo. Ele fazia muito show na época. E Uhum. aí ele veio, voltou. Ele foi fazer uma viagem, passou acho que uns dias, uma semana e tal. Vamos sair, vamos ver um filme, qualquer coisa. E aí a gente se encontrou. É o Eu meu. fui ver um filme na casa dele, tranquilo, mas a gente não ficou a primeira vez. A gente conversou muito, trocamos muitas ideias. E, e era bem nova também. Então aí foi Uhum. desse desencontro com ela. E logo depois que ele terminou, foram 2 meses depois, a gente começou a se relacionar. Eu nem sabia. Uhum. Anos, assim, 2 anos e tanto, alguma coisa. Ao todo, 2012, a gente terminou em 2015, foram 3 anos ao todo, assim, quase. muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo mesmo. Tá. Tiveram um relacionamento e tem, eu acho que, né, que a internet acabou não concordando e aí envolveu a Esté Viegas e no meio disso tudo entrou você. O que que você... Contrário, eu tô até aqui na casa da minha amiga, da Tatá, que foi uma amiga Uhum, incrível sempre, todos os anos. uhum, No dia que aconteceu dela me ligar, de falar todos os fatos que tinham acontecido com ela, né, sobre tudo que aconteceu na mídia em relação ao casamento dela, ela quem é a logo. Tatá? A Tatá é minha amiga há muitos anos, é uma amigona minha, é anonimata também. A Pra tentar gente. entender. A Tatá passou por coisas difíceis no Não, ela. relacionamento. A entrevista dela, né, com a. Acho que foi a com a Antônia Fontinelli, eu acho. E aí, gente, eu fiquei muito sensibilizada com elas, vocês não entendem? Que elas assistissem comigo, né? E, cara, eu fiquei muito mal mesmo, porque esse negócio de qualquer coisa, né, que é contra a mulher, mexe muito comigo. Ainda mais pela Jéssica, por tudo que aconteceu na minha vida. Então, assim, eu me sensibilizei muito, me pediu perdão, sabe? Enfim. E Isso, a aí, Sara. Vamos por partes, assim. Qual foi o motivo? Você chegou e porque ela ficou com o Jonathan enquanto vocês namoravam? sim. Confere. Conta pra gente Não, eu como não que sei se foi isso ficou tudo. em físico, mas eu vi mensagens muito, assim, sabe, no telefone Aham. dele. Isso foi, cara, foi logo no começo, assim, no final do nosso relacionamento, a gente foi na igreja, né, dos pastores e tal, enfim. E a Letícia era muito próxima de mim na época. Conheci ela através do Igor, então, assim, é uma doideira, né? Na época eles namoraram e tal, todo mundo junto, e aí eu conheci é, ela, a Letícia, e aí ela me chamou pra ir na igreja. Fomos, fui uma vez, gostei e A tal. Letícia já namorou com o Igor também? Já, Que bastante. isso? É casos do ratinho. Que uma que já pegou a outra, que já namorou com o ex, que virou. É tipo assim, ó. O Jonathan. O Jonathan pegou a Brenda que é ex do Igor, que o Igor é ex da Letícia, que a Letícia é ex do Saulo, que pegou. O Jonathan também teve um filho. E é Ai, isso. amiga. É uma doideira. Nem Valci Carrasco consegue É explicar. exatamente, é uma novela. É uma Nem novela. Valci. Ah, conta. Aí fomos na igreja, tá, 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 tá. Enfim, mulher sente, né, cara? Eu conheço o Jonathan. Então, assim, muito bem, conhecia, né? Na época que a gente tava junto. A gente fazia tudo junto. Então, assim, ele dirigia meu carro para cima e pra baixo comigo. E nesse dia eu vi que ele tava muito estranho. Ele tava falando muito no telefone. Eu tinha a senha dele e ele não tava deixando eu mexer no telefone. Aí eu pegava eu chegava perto do celular, ele já ficava louco. Aí um dia, né, a gente voltando da casa da mãe dele, a gente foi jantar lá com ela tal. E aí a gente voltando, depois a gente ficou até de madrugada, fomos ver os amigos dele, passamos lá no Patrick, ficamos conversando e depois de madrugada a gente voltou para casa e a gente ficou com fome. Falou, cara, vamos comer.
Tá, nesse do drive-thru, tava mó fila pra entrar e ele tava muito cansado. Já eram umas 3h30, 4 horas da manhã. E ele dormiu assim, gente. Aí, como o cão atenta, né? Eu já tava sentindo uma coisa. O cão atento, ele largou o telefone assim, deu bobeira do meu lado. E aí eu peguei o telefone e desbloqueei e fui direto na conversa dela. Porque eu já tava falando que eu não tava gostando deles conversando, porque ele falou, ai, ela ligava pra ele às vezes, ele ligava pra ela. Ele, você tá louca, isso é só música, você tá doida, não tem nada a ver, nunca Ah, ficaria com eles ela. combinavam de fazer música. Isso, ele falava pra mim que eles estavam fazendo uma música entendeu? Então, tipo assim, porra nenhuma, né? Eu já tava sabendo que de fato, porque eu achei que eu tava ficando maluca. Eu comecei a achar que eu tava ficando maluca. Porque eu perguntava as coisas e ele negava, falava que eu tava louca, que não tinha nada a ver. E nesse dia, eu falei, cara, ou é agora, eu nunca vou saber. Eu vou ser corna, ou daqui a pouco ele vai me largar pra ficar com ela. Eu pensava isso, né? Porque, tipo, a gente nova ainda, né? Num relacionamento totalmente doido, peguei o telefone, desbloqueei e vi, tipo, várias coisas, assim, que não era só música. E aí eu fiquei doida. Quais mensagens eram? Você lembra? Ai, amiga, eram coisas íntimas, assim, tipo, não vou nem entrar. Eu tenho algumas coisas desse exato dia, que é da nossa troca de mensagem, né? Eu e o Jonathan, porque eu mandei ele embora da minha casa na mesma hora. A gente brigou muito feio mesmo. Tentei pra cima dele, ele me segurando, sabe assim? A Vanessa, que é minha parceira, tava comigo no dia, então ela sabe, ela viveu tudo comigo. E aí, até no dia que eu postei, ela falou, eu lembro exatamente desse dia como se fosse ontem. Então, assim, cara, não tem como falar que não aconteceu. Por mais que eles não. Não tenho como saber também se eles ficaram, né, enquanto eu estava junto, mas pelas mensagens, para mim foi traição. Porque as pessoas acham que traição é só carnal, de estar ali beijando e tal. E não é, gente. É Eu vi muito coisas mais, dele que né? pra mim foi traição e pra mim ninguém tira da minha cabeça, até porque eu não tô maluca, né? Eles casaram, né? Então ele falou que eu era maluca, que não tinha nada a ver, que era música, eles casaram, tiveram filhos. Mas Então, depois de quanto tempo eles casaram? Eles realmente ficaram juntos, assim, assumiram? Depois de amiga, a gente quanto tinha um tempo? cachorro junto, né? A gente tinha muitas coisas juntos, pendências, ele me devia dinheiro, então assim, tipo, eu tinha que ficar falando com ele exatamente para resolver as pendências do nosso relacionamento. Só que quando a Sara ficou com ele, foi, pra mim, um mês. Tipo, na mesma semana eles já estavam juntos, porque ele estava todo dia indo na igreja. Então, assim, ela engravidei com 3 meses. Mas e antes? Tipo assim, foi de um dia pro outro? Não foi, né? Teve uma história, teve um desenvolvimento. Então, assim, ninguém engravida de um dia pro outro e casa do nada. Né? Então, assim, cara, foi muita paulada que eu tomei, sabe? Só Deus sabe o que eu passei. Foi muito difícil. Quais eram seus sentimentos, assim, na época? Você lembra do que você sentia? Vou passar aqui porque minha boca tá bem ressecada. Como assim? Em relação ao quê? A Senti. isso tudo que você estava vivendo, de ter vivido 3 anos com o cara e ter sido traída pelos dois, né? Porque você também falou que você e a Sara tinham uma certa amizade, isso confere? Não, eu nunca tive amizade com a Sara. A gente conversava como duas pessoas normais que se conhecem, mas logo quando aconteceu tudo, eu percebi, né, gente, que tipo não tinha nada a ver, que era tudo uma farsa, até porque eu vi coisas bem maiores do que isso, do que o meu relacionamento. Né? Então, tipo, quem me contou na época, né, sobre isso tudo, que eles estavam juntos, foi o Saulo. Né? Então, tipo, foi um baque muito grande. Eu ia na igreja, então, tipo assim, pra mim, eu Calma, ia o buscar Saulo que Deus. contou pra você? Mas Foi, por foi. que o Saulo chegou a contar isso pra você? Na época, ele tava com a Letícia, né? Então foi quando deu toda a confusão. A Letícia ficou na minha casa, durante 2 semanas. Eu acolhi ela. Passou por coisas bizarras também. Não estou falando dela, tá, gente? Mas eu estou falando da minha história também, porque foi dentro da minha vida, dentro do meu convívio. Então, assim, não tem como eu falar sobre a minha história sem falar sobre as pessoas que passaram, né, na minha vida. Então, assim, foi uma coisa assim absurda. E aí eu comecei a ver com outros olhos, né, a igreja, porque tipo, a gente ia ali para buscar o Senhor e eles faziam de tudo para aparecer na mídia, sempre, sabe, tentando colocar
ou a música, ou não sei o quê, ou qualquer coisa para estar na mídia. Então, assim, não era normal, até porque eu já tinha frequentado outras igrejas, né? Eu sou cristã, gente, assim, eu acredito muito em Cristo. Tenho outras, sabe, visões sobre Deus. Então, assim, foi muito triste também ouvir a forma que ela falou, né? Sendo uma Uhum. cristã, sendo da igreja, falando com tanta propriedade, coisas absurdas sobre religiões de outras pessoas, né? Então isso é muito triste, porque eu acho que a gente tem que respeitar, né? Ainda mais um cristão, né? Dentro da igreja, profetas, que tem mais dever em relação a isso. É muito, Uhum. muito doido, é muito doido. Tipo, não cabe na minha cabeça certas coisas até hoje, mas a gente vai levando, né?